que eu estava mostrando aqui para vocês, ali depois vão ficar algumas ondulações. E aí essas ondulações nós vamos precisar do micromotor, que é esse equipamento aqui, para fazer o lixamento, né? Que nós vamos uniformizar essa pele. Então essa daqui é uma lixa plantar, ou seja, para utilizar na planta dos pés. E aqui é o mandril, aquele ferrinho que eu falei para vocês, né? Aquele equipamento que enfia aqui na ponta da caneta do micromotor e vai se prender na lixa para poder a gente fazer esse trabalho. Então, qual que é a diferença dessa lixa para aquela lixa comum de tabuinha, né? Que faz um movimento de vai e vem. Essa lixa aqui, ela é uma lixa que tem um movimento rotacional, certo? Ela vai estar girando nesse sentido aqui, ó. Então, ela não vai fazer tanto atrito e tanta pressão como se fosse aquela lixinha, aquela lixa utilizada convencionalmente em casa, tá bom? Então, ela só vai servir para nós aqui para fazermos a uniformização da pele e não para remoção do excesso de pele, da hiperkeratose, tá? Porque não seria interessante. Eu estaria fazendo mais atrito e mais pressão se eu quisesse diminuir a espessura da unha somente com a lixa. Antes eu faço desbaste, para depois eu uniformizar a pele com a lixa, tá? Eu estou com a minha filha aqui, que tem 6 anos, a Emanuela, ela fez uma máscara para mim. Aqui, ó. Ela disse que isso daqui é minha máscara. Aí eu tenho que usar máscara e... Tá protegido, professor. Hã? Tá Agora protegido. eu tô protegido agora. Olha a máscara que ela fez, ó. Estampada ainda. Eu vou tirar aqui para dar aula para vocês, depois eu ponho ela. Então vamos lá. Aí eu vou fazer o lixamento, tá? Bom, por último, eu tenho que fazer uma hidratação, certo? Se a pele da pessoa tem carência na questão de falta de hidratação, eu preciso finalizar com uma hidratação e orientar o meu paciente a fazer o uso de cremes aonde? Lá na sua casa. Então, não é num atendimento que geralmente eu faço um espaço periódico mensal, por exemplo, que seria uma média de um retorno da pessoa na podologia, né? Pode ser antes, pode ser um pouquinho depois, mas uma média é 30 dias, né? Esse retorno para a pessoa fazer um outro procedimento. Então, ela vai ter que estar usando um creme que você vai indicar para ela poder fazer na casa dela, tá bom? Então, qual que é a intenção do creme? É a hidratação. A hidratação, ela é muito importante, né? Eu preciso hidratar o meu corpo de dentro para fora. Como que eu faço isso? Como que eu hidrato meu corpo de dentro para fora? Aqui, ó, Beber na água. Já enchi meu copo de novo de água. A gente tem que estar hidratando o corpo. Deixa eu ver as perguntas que tem aqui. Tem algumas perguntas aqui para a gente poder ver se tem algumas dúvidas. Aqui demora um pouquinho para abrir, porque o aplicativo, acho que ele está bem carregado. Mas vamos tocando aqui, qualquer coisa eu volto nas perguntas, tá? Vou esperar lá as perguntas abrirem. Sexta parte, né, do tratamento. Então, eu fiz a hidratação, orientei ela do uso de hidratantes na casa dela, certo? A outra coisa que eu preciso orientar em relação a calos e calosidades. No mercado, existe vários protetores, né, de silicone, ou de EVA, ou de feltro, conforme nós estamos vendo aqui nas imagens, tá? Esse daqui, ele é um protetor de feltro. Esse daqui é um protetor de silicone, tá? E entre outros, né? E aí eu preciso fazer indicação. E para mim indicar alguma coisa, eu tenho que entender. Por isso que é importante o profissional entender sobre os produtos, né? Porque
Como que eu vou encaminhar? Como que eu vou indicar? Como que eu vou falar para o meu cliente para ele fazer uso de alguma coisa que eu não conheço? Eu nem vou indicar porque eu não conheço, né? Então, eu tenho que ter esse acesso a esses produtos para poder aprender. O que que eu dou para vocês de sugestão? Aqui em Goiânia tem várias casas de produtos ortopédicos, né? Por exemplo, em frente ao hospital. Pronto, vamos voltar então. Então, seria importante vocês fazerem uma visita, por exemplo, a uma casa dessas que vende produtos ortopédicos, vocês vão ver a infinidade de produtos para os pés que tem disponível lá. Então, por exemplo, tem protetor para Joanete, para Alox Valgus, tem protetores para você vestir para calos dorsais ou calo duro, né? Enfim, para calos na região do metatarso, calos interdigital, tem palmilhas, tem vários produtos que vão nos servir na hora de fazer orientação. Então, eu sugiro para vocês fazerem uma visita num lugar desse e pegar os produtos na mão, ler a parte descritiva de cada produto, para que serve, para vocês entenderem. Porque quando vocês fazem isso, vai abrir a mente de vocês na hora de indicar um produto, tá? E aí, porque às vezes, por exemplo, o profissional ele não tem intenção de vender produtos dentro da clínica, dentro do espaço que ele trabalha com podologia. Aí ele vai usar uma parceria com uma loja dessa para poder estar indicando, né? Você pode pegar lá, por exemplo, e fazer uma parceria com o dono do estabelecimento. Ó, vou estar indicando os meus clientes para cá para virem comprar esses produtos, tá? E aí você precisa conhecer esses produtos para poder estar indicando, até mesmo saber o nome, né? Então, tem produtos, por exemplo, isso aqui, ó, protetor para calos, protetor para calosidade, né? Aí esse daqui, ele é um protetor, a imagem não está muito legal, para você estar utilizando vestindo o dedo. Tem esse daqui que é uma calcanheira, para você utilizar só na região do calcanhar. Esse daqui é a palmilha toda, tá? Então, assim, existe uma infinidade, uma variedade muito grande de produtos que seria bom vocês conhecer cada um deles, ok? Bom, se falarmos a respeito de calos, existem vários tipos de calos. Eu trouxe aqui 10 tipos de calos, ok? Sendo que o calo duro seria basicamente esse calo dorsal aqui, tá? Então a gente vai falar como se fosse a mesma coisa, tá bom? Qual que é o calo duro? O calo duro é aquele que acontece o espessamento córneo, principalmente nessa região do quinto artelho. E ele tem essa expressão duro ou dorsal em função da localidade e da sua consistência. Então, quando que eu vou nomear o calo? Que tipo de calo que é? Eu vou usar como base a localidade e a sua consistência. Então, anota isso no caderno de vocês. A diferenciação dos tipos de calo estão relacionados à questão da localização e da consistência dele. Então, vamos lá. Os tipos de calos são nomeados a partir da sua localização e da sua consistência. A partir da sua localização e da sua consistência. Então, eu dei o exemplo do calo duro, calo dorsal, né? Eu estou falando aqui, quando eu falo dorsal, eu estou falando de quê? Quando eu falo dorsal, eu estou falando de... Vocês estão comigo aí? Sim. Duro também. Hã? Quando tá falando do calo dorsal, é o calo duro. Isso, mas, por exemplo, o nome dorsal está referente ao quê? O dorso? No dorso. Então, estou falando de localidade, não é isso? Então, eu falei que a gente vai nomear o calo
Através da sua localização e da sua consistência. Então, quando eu falo duro, eu estou falando de consistência ou de localização? Consistência. Consistência. Por isso que eu coloquei esse exemplo aqui para facilitar o entendimento de vocês. Então, o nome do calo ele está referente à questão de localização e à questão de consistência. Então, quando eu falo calo duro, ele é duro, ele tem a consistência dura. Quando eu falo de calo dorsal, estou falando de uma localização que ele se encontra no dorso, ok? Bacana. Se eu falo de calo mole, eu estou falando de localização ou estou falando de consistência? Consistência. Consistência. Então, o calo mole, que também pode ser conhecido como interdigital. O calo interdigital, eu falo de consistência ou de localização? Localização. Localização, ok? Então, calo duro e calo dorsal pode ser a mesma coisa falando, por exemplo, do calo do quinto artelho. Quando eu falo aqui calo, deixa eu só ver aqui quem está chegando agora. Pronto. Professor, eu estou meio perdida porque a minha internet caiu. Consegui ok. entrar? Tá bom. Depois, se vocês tiverem muita dificuldade, essas aulas vão estar gravadas lá, tá bom? Lá na plataforma. Que bom. E eu estou pensando aqui, eu vou colocá-las também na minha página do YouTube lá, tá bom? Para facilitar a busca de vocês. Anota no caderno de vocês aí, seria muito bom vocês assistirem umas aulas que eu coloquei lá sobre verruga plantar. Essas aulas estão lá disponibilizadas, muito bom, muito bom. Seria excelente se vocês assistissem essas aulas e enriquecer bastante o conhecimento de vocês, tá? E aí eu vou colocar essas aulas disponíveis lá também, e vocês podem assistir. Anota o nome do meu canal, Podólogo Alessandro Guerra. Vocês vão pesquisar lá no YouTube o nome do canal, Podólogo Alessandro Guerra, tá? Então vamos lá, voltando aqui. Calo mole ou calo interdigital é a mesma coisa. Se eu falo interdigital, eu estou falando aonde? Lembra da etimologia? Dedos. Hã? Entre os dedos. Entre os dedos, né? Voltando à questão da etimologia da palavra, se eu dividir aqui, a palavra inter, eu falo entre, né? Digital de dedo, então entre os dedos. Então o calo que é formado entre os dedos, eu vou mostrar uma foto mais à frente, ele é formado entre os dedos, por isso calo interdigital. Ok? Calo miliar. Calo miliar, ele é um tipo de calo que ele tem as suas peculiaridades. Ele não tem a sua origem bem definida, ou seja, não se sabe bem a origem da formação desse tipo de calo, mas percebe-se que está ligado a uma questão também de estresse. Ele geralmente dá na abóboda plantar. O que é a abóboda plantar? Quem sabe? Vou tentar desenhar aqui para vocês. Ó, até que saiu bem o desenho aqui no mouse. Então, assim, aqui está um pé, ok? A abóboda plantar é essa região aqui, ó. No arco plantar. Ok? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Abóboda. Para escrever aqui não saiu muito bom, não. Abóboda plantar. Ok? Então, a abóboda plantar é essa região. Esse calo miliar, aí o nome, ele vem de milhares ou
sobre o aspecto milho, que tem algumas definições que fala sobre isso, tá bom? Mas eles são vários pontinhos que vai dar nessa região aqui. Então, é bem pequeno, é como se fosse grãos de arroz, por exemplo, metade de um grão de arroz que vai dar nessa região. Como nós falamos que ele tem as suas peculiaridades, por quê? Nós não falamos que a origem do calo é atrito e pressão? Então, aqui nessa região, não é porque eles vão formar por atrito e pressão. Então, por isso que não se sabe muito bem a origem dele. Mas eles vão aparecer vários aqui, ó, tá? Nessa região aqui. Então, seria basicamente isso daqui. Ok? Calo milê. Esse tipo de calo, ele acontecia muito nos pés das pessoas antigamente, tá? Deixa eu fazer o desenho aqui. Por que que eu falo que acontecia mais antigamente? E aqui um calçado. Pronto, o pé e o calçado, né? Antigamente, principalmente os homens, eles tinham mais costume de usar calçado fechado, né, social, com cadarços, né? Então, eu colocava os cadarços aqui, ó, para poder amarrar. Hoje em dia, usa muito o sapato sem cadarço, até porque antigamente as pessoas tinham mais tempo para poder se vestir bem. Hoje as pessoas não têm mais tempo para nada, elas querem praticidade, né? É um calçado já sem cadarço, que seja fácil para colocar no pé e poder sair logo, né? Então, às vezes, a pessoa não enxuga nem o pé, toma banho, não enxuga o pé direito, aí vem outros problemas que nós vamos falar futuramente também nas próximas aulas. Beleza? Então, esse calo milê, ele é formado geralmente aqui no dorso do pé. Então, ele é formado justamente por causa dessa pressão e desse atrito causado por um calçado quando apertado aqui, através do cadarço. Ele é um calo formado aqui no dorso do pé. Tem pessoas que têm esse osso aqui, principalmente homens, mais saliente. Essas pessoas têm maiores propensões de surgir esse tipo de calo nessa região, tá bom? Calo subcutâneo. Esse calo a gente traz aqui, né, porque a doutrina, né, a literatura trata como calo subcutâneo, mas não seria um calo, tá bom? Embora esteja dentro dessa classificação dos tipos de calo, não é um calo. O que é o calo subcutâneo? Mais à frente eu vou mostrar uma foto para vocês perceberem. Deixa eu mostrar aqui já. Ó, tá vendo essa marca aqui? Isso daqui é um calo subcutâneo. O que é um calo subcutâneo? Se eu ver a etimologia da palavra, né, e observar sub, eu estou falando embaixo, não é isso? Cutâneo, pele, embaixo da pele. Então, não tem um espessamento córneo, não tem um espessamento de pele que me justifica fazer o desbaste. Ou seja, a pele por cima ela é fina e embaixo há um volume que foi criado subcutâneo. Por isso, calo subcutâneo, tá? Que na verdade não seria um calo, porque o calo necessariamente tem que ter um espessamento córneo, ou seja, para que eu possa desbastar. Ele forma como se fosse uma bolsinha embaixo da pele. Aí ele vai dar aquele aspecto fofinho, durinho aqui na região em cima dos dedos. Mas não tem o que ser desbastado, né? Geralmente, mulher quando usa o calçado apertado, que forma essa marca nessa região aqui, isso é muito comum. Aí elas querem que tira, mas não tem o que tirar porque a pele ela é fina, né?
Então, é considerado um calo subcutâneo. Isso que seria o calo subcutâneo, tá? Voltando aqui. Calo sesamoide. Bom, nós temos 26 ossos no pé e então a estrutura óssea do pé, ela é a maior quantidade de ossos que nós temos dentro de um corpo, dentro de um parte do corpo, né, do nosso organismo, ok? Então nós temos 26 ossos do pé e 2 sesamoides. O que são esses ossos sesamoides? Embaixo, né, vou usar essa foto aqui, ó. Então vamos supor que aqui tem a falange distal, a falange proximal e aqui começa o metatarso, ok? Bem aqui tem 2 ossinhos pequenos. Esses 2 ossinhos pequenos, eles são chamados de sesamoide, tá? Esses 2 ossinhos são chamados de sesamoide. Então, o calo, quando se forma em cima desses 2 ossinhos aqui, ele é um calo chamado de sesamoide. Aqui na frente eu vou mostrar uma foto também para você. Ó, tá vendo aqui esse calo? Esse calo é um calo sesamoide. Por quê? Porque ele vai dar bem nessa região aonde tem esses 2 ossinhos. Tá aqui os ossinhos aqui, ó, a região onde eles aparecem. E isso são os sesamoides. Esses calos que se formam aqui por causa da pressão e do atrito desses ossinhos aqui são chamados calos sesamoide. Ok? Calo subungueal é um outro tipo de calo. Novamente, quando eu falo sobre sub, eu estou falando embaixo. Ungueal, eu estou falando de unha, então abaixo da unha, né? Deixa eu tentar desenhar aqui um dedo para vocês. Então, aqui seria mais ou menos assim, ó. Que desenho é esse, professor? Esse desenho aqui é como se eu estivesse vendo a minha unha de frente, assim, ó. Como se eu estivesse vendo essa unha de frente, tá bom? Então, aqui é o dedo e aqui é a unha. Então, essa unha que está curvada, arqueada, ela está causando uma pressão nessa localidade aqui, ó. Certo? Então, aqui pode gerar uma onicofose, que é uma calosidade. Então, a onicofose ela é gerada aqui no sulco ungueal, que nós já falamos na última aula, e vocês já entendem sobre essa estrutura da unha, sobre cada ponto específico do dedo e da unha, né? Então, dá nesse sulco ungueal em direção para a prega periungueal, esse é a onicofose. O calo subungueal, ele fica bem embaixo da unha. Não tem nada a ver com onicofose. Onicofose é uma calosidade lateral aqui do dedo. Ela pode chegar até embaixo da unha. Mas existem calos que é bem específico, ele é bem concentrado em determinado lugar, que tem a sua formação mais para o lado do calo, ao invés... porque o calo ele se torna mais simétrico. A calosidade ela se torna mais assimétrica, tá? Por isso, essa diferença, ok? Então, o calo subungueal ele vai dar debaixo da unha. Calo vascular. Vou mostrar uma foto aqui para vocês. Olha só, esse aqui é um calo vascular, tá? Então, entremeado à hiperqueratose, entremeado ao calo, começa a se formar ramificações sanguíneas. Então, entre esse espessamento córneo, essa estrutura do calo, começa a ramificar vasos sanguíneos ali, tá bom? E o calo neurovascular, além
dele ter entremeado na composição do calo a questão de vascularidade, ele também tem a questão de nervos, tá? Então, é um calo que ele pode sangrar na hora de desbastar, como ele dói bastante. Por quê? Porque tem entremeado ramificações nervosas na questão do calo. Pois bem, então agora eu trouxe algumas fotos para exemplificar aquilo que nós falamos até agora, tá bom? Então, nós olhamos esse pé aqui e percebemos que ele tem vários problemas relacionados à questão ortopédica. E aí a gente percebe uma saliência óssea nessas localidades aqui, formando os calos e as calosidades. Olha só, lembra que eu falei que a primeira coisa é identificar a patologia? Eu vou identificar primeiro visualmente e depois com o tato, né? Eu vou passar a mão aqui em cima e vou perceber que a pele está espessa. Aqui nesse pé, a mesma coisa. Aqui exemplificando, né, calosidade, na foto não aparece muito bem, né, porque poderia ser maior, uma extensão maior para ser considerado calosidade, dentro daquela referência da diferença entre a nomenclatura calo e calosidade, traz referência à extensão. Então, calo, ele é menor, aqui na foto poderia ser considerado um calo por causa do tamanho, mas se ele fosse maior, pegando toda essa região, por exemplo, metatársica, a gente poderia falar que é uma calosidade, ok? O calo aqui, ó, o calo dorsal ou calo duro, em cima do quinto artelho, e o calo interdigital, que nós apontamos lá e falamos que é entre os dedos. Então, é um calo que se forma aqui. Por que esse calo ele se forma dessa maneira? Tá? Então, olha só. Olha aqui. Aqui é a falange distal, a falange medial e a falange proximal. Então, olha a cabeça, o encontro, a articulação entre essas duas falanges aqui, que elas estão bem acentuadas, bem pontiagudas, em detrimento a outro problema ortopédico, no encontro das duas falanges do outro dedo, do terceiro artelho, né, com o quarto artelho aqui, esse contato, esse atrito, essa pressão vai causar um calo nessa região aqui, que é chamado de calo interdigital, ok? Pode ser em qualquer intervalo, pode ser nesse, pode ser nesse, pode ser nesse e pode ser nesse? Pode. Pode ser do quinto para o quarto, do quarto para o terceiro, do terceiro para o segundo e do segundo para o primeiro. Se a pessoa tem uma deficiência, uma má formação ortopédica aqui, esse calo vai se formar. Como que eu posso prevenir isso? Usando um calçado adequado, né? Se, por exemplo, eu tenho um pé desse jeito aqui e quero usar um sapato nesse sentido aqui, apertado, ele vai pressionar, né, as laterais, causando maior atrito nesse intervalo aqui. E aí vai formar mais, né? E outra coisa que eu posso fazer, olha aqui, ó, a figura do calo interdigital, né, do segundo para o primeiro, do segundo artelho para o hálux, né? Aqui, desse aqui, do quinto artelho para o quarto artelho, e aqui do outro lado, né? Observando ali na imagem do outro lado. Certo? Então, como que eu posso prevenir isso? Usando calçado adequado e também direcionando o paciente a utilizar protetores de silicone interdigitais. Isso daqui ele vai vestir entre o dedo, tá? Entre o dedo para evitar o atrito e a pressão, tá? Ele é bem macio, ele evita o atrito desse dedo aqui, em detrimento ao atrito do outro dedo lateral. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês estão caladinhos aí? Beleza. Então, vamos continuar aqui. Esse daqui, ó, é um tubo recortável para calos. Então, ele é um tubo de malha revestido de silicone. Ele é um tubo de silicone revestido de malha. E aí você tem a opção de ir cortando
os tamanhos, né? Você corta aqui com uma tesoura os tamanhos que você vai usar. Tá vendo? Ó, aqui está um tubo inteiro. Aí a pessoa recortou um pedaço para colocar só aqui nesse dedo. Então, um tubo desse dá para utilizar várias vezes, né? Ele é lavável e reutilizado, tá? Aqui, ele é um protetor de calo com núcleo, ou seja, porque o calo ele pode ser só o calo normal e ele também pode ser um calo que tem um núcleo, tá? Esse núcleo ele é profundo, é como se fosse um cone introduzido ali dentro, né? Se nós olharmos lateralmente, ele vai ter essa figura assim, ó, como se fosse uma cunha, um cone, enfiando lá dentro. Então, isso dói muito, né? Então, para aliviar essa pressão em cima dessa cunha, após eu desbastar, eu venho com esse protetor de calo que tem essa abertura central, eu coloco essa abertura central aqui em cima para evitar a pressão e o atrito, e ele vai ficar assim mais ou menos por cima desse calo após ter desbastado ele.